Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor ela esteja com você, sobre seu lar, sobre sua família. Nós sabemos que no mundo nós temos aflições, o Evangelho não esconde isso, mas o próprio Cristo do Evangelho, ele nos orienta e nos leva a entender que ele venceu o mundo, que aquele que firme os seus passos na palavra de Deus é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, vem o vento, vem as tempestades e essa casa ela não é atingida, ela não é derrubada, ou seja, porque ela está firme em Cristo Jesus. Então, neste momento eu vou trazer uma parte da palavra de Deus, compartilhar com aqueles que vão ouvir esse vídeo depois e com aqueles que por acaso, porventura, passar neste momento para acompanhar esse momento de meditação. Antes disso, nós vamos fazer a leitura e vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, ele abra nosso entendimento para que possamos, pelo seu agir nas nossas vidas, entender a palavra de Deus, compreender e, compreendendo, colocar em prática de vida para a glória de nosso Deus e nosso Pai. Então, vamos ler nesse momento aqui no Salmo de número 119, um dos maiores capítulos da Bíblia, é o Salmo 119, nós vamos ler o verso de número 103 e o verso de número 104. Salmos 119, versículo de número 103 e o verso de número 104. Diz assim: Ó, como é doce são as tuas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo privilégio que temos em poder abrir a palavra de Deus, poder meditar nela e trazer ensinamentos para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar neste momento, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida, te agradecer pelos teus cuidados, não só para conosco, mas também com toda a nossa família, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor abençoe cada lar representado. Não sabemos, ó Pai, aquilo que está passando em cada lar neste momento, mas o Senhor contempla todas as coisas. E no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor intervenha na vida das famílias, nos lares, que o Senhor repreenda, Senhor, em teu nome, todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Queremos também te rogar neste momento por aqueles que estão enfermos, que estão passando por alguma dificuldade na área da saúde física, que o Senhor possa, através da medicina, ó Deus, trazer a saúde deles de volta, mas que principalmente, através desse momento de turbulência que eles estão passando, o Senhor possa falar grandemente aos seus corações e que a alma deles venha a ser preenchida por Tua palavra e por Tua presença. Te pedimos também por as famílias que estão com algumas desavenças, que o Senhor possa quebrar, Senhor, todo laço de inimizade, todo laço de contenda, e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa penetrar, Senhor, nas vidas das pessoas, trazendo mudanças para elas, mudanças a quais nos transforme à imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Nós te oramos assim, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, acabamos de ler 2 versículos da palavra do Senhor, que mostra que o salmista, ele ama a palavra de Deus.
Salmo 119 é uma apologia à palavra de Deus. Ele está aqui exaltando a palavra de Deus. Ele está sempre repetindo o que ela representa para ele, o que ela é na sua vida e como ele deve tratar esse relacionamento dele com a palavra de Deus. Ele chega a dizer aqui no verso de número 103 do Salmo 119: ó como é doce, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Então o salmista ele está dizendo aqui no Salmo de número 119 que a palavra de Deus gera para ele um prazer, assim como o mel na boca nos traz um prazer no paladar, nos traz um momento de se saciar naquela doçura que é o mel, naquele prazer que é de alguém se alimentar ali com o mel. Então o salmista ele está todas as vezes, em cada versículo do Salmo 119, ele está exaltando a palavra de Deus. E eu queria trazer como meditação neste momento para nós o poder da palavra de Deus, o que ela pode causar nas nossas vidas quando nós a ouvimos, quando nós damos a atenção a ela, mas também o que pode acontecer nas nossas vidas pela ausência dela. Uma igreja considerada saudável ou igreja certa, já que temos vários nomes de igreja, várias denominações, e a grande pergunta que se fica é: qual é a igreja verdadeira? Então, diante de versículos como esses e de textos como esse, eu posso te afirmar que uma igreja verdadeira é aquela que tem a palavra de Deus como centro da sua regra de fé e prática. A igreja verdadeira é aquela que ama a palavra de Deus, que sente sede da palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, porque só tem uma maneira de nós conhecermos a Deus, é pela sua palavra. O próprio Jesus, ele diz nela que passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passam. A palavra de Deus, ela é eterna. O salmista compara aqui no verso 103 do Salmo 119, ela como o doce mel, como algo que nos traz prazer, como algo que deve ser buscado, como algo que nos faz falta, assim como nós, quando comemos um alimento bom ao nosso paladar, que esse alimento passa um certo tempo sem nós adquirirmos de novo, nós queremos ir lá adquirir esse alimento. Nós queremos ir, se for em algum lugar que venda este alimento, nós vamos lá comprar. Nós vamos indicar outras pessoas a irem lá para provar também. Então, quando nós observamos aquilo que o salmista diz aqui, que a palavra de Deus é como o mais doce mel ao seu paladar, é algo que deve nos trazer prazer. É algo que deve nos levar a sempre estar lá buscando a adquiri-la, a conhecer, a estudá-la. E nós observamos, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele adverte a Timóteo que nos últimos tempos muitos não queriam mais ouvir a sã doutrina, muitos não queriam mais ouvir a palavra de Deus como ela é, como ela está escrita, a exposição da palavra de Deus. Mas ele orienta Timóteo a não se desviar dessa palavra, a permanecer pregando esta palavra, queiram as pessoas ouçam, ou queira elas deixem de ouvir. Aliás, ele diz que nos últimos tempos, as pessoas levantarão doutores para si mesmos, para encher o seu ego, ou seja, para ouvir as mensagens que não são cristocêntricas, para ouvir as mensagens que não pregam o Cristo crucificado, para ouvir mensagens que sacia o ego do homem, para ouvir mensagens que não levam o homem ao arrependimento. Então Paulo ele orienta Timóteo e ele exorta Timóteo a não cair nessas tentações de levar uma palavra humana, mas de continuar pregando o evangelho da salvação, pelo qual ele ouviu do apóstolo Paulo e que ele também deveria transmitir. Então, eu queria tocar nesse primeiro ponto aqui. Uma igreja verdadeira é aquela que mantém a palavra de Deus no centro.
Uma igreja verdadeira é aquela que expõe as Escrituras sagradas, que ensina as Escrituras. O salmista, ainda aqui no Salmo de número 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E isso faz toda a diferença. Quando nós ouvimos Cristo pregar e vimos o anúncio de Cristo chegando ao mundo, ele disse que o mundo estava em trevas, mas Deus enviou a luz para iluminar o mundo. Então o mundo é iluminado pela palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus mostra Cristo. Imagine você numa escuridão e você ali com uma lâmpada te guiando para que você não tropece em coisa alguma. Assim é a palavra de Deus. Nós estamos caminhando, irmãos, num mundo de trevas. Nós estamos caminhando num mundo onde a sociedade, ela mesmo rege as suas leis, e leis que são contrárias à palavra de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor colocou uma lâmpada e uma luz ao nosso dispor, que é a sua palavra, para que nós venhamos a desviar dos abismos, para que nós não venhamos a tropeçar em pedra que está ali para nos tirar do caminho que é Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser o centro das Escrituras, ela tem que ser o centro da nossa igreja, a palavra de Deus tem que ser o centro das nossas vidas, para que eu e você possamos tomar decisões no nosso dia a dia. Temos que estar sendo baseado na palavra de Deus, e isso é através da pregação das Escrituras Sagradas, através da exposição das Escrituras. Quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém é regido pela palavra de Deus, é uma das provas, é uma das características que você é ovelha de Jesus. Porque ele diz ali em João 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. E eu também as conheço, eu chamo elas e elas me seguem. Então, as ovelhas é guiadas pelo pastor através da palavra do pastor, através daquilo que o pastor está orientando, chamando ela e levando ela pelo caminho, até chegarmos ali aonde o Salmo 23 nos diz: em verdes pastos e em águas tranquilas. Mas quem nos guia é o Senhor, quem nos guia é Jesus através da palavra de Deus. Pastor nenhum, líder religioso algum, ele pode ensinar as ovelhas, ensinar o povo de Deus da sua própria mente, ou dos seus próprios preceitos. Ele tem que expor as Escrituras Sagradas, porque foi para isso que nós fomos chamados, para ensinar. O Senhor Jesus ali em Mateus 28, quando ele reúne ali os seus apóstolos, e ele dá uma ordem, ele disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho, ensinando aquilo que eu vos ensinei e fazendo discípulos. A ordem de Jesus é clara, é para nós ensinarmos aquilo que ele ensinou aos apóstolos. E quando nós lemos a carta de Paulo, ele diz que nós não devemos colocar outro fundamento a não ser o fundamento dos profetas e dos santos apóstolos, ao qual é Cristo crucificado e ressurreto, louvado seja Deus. Então, para que você entenda o valor da palavra de Deus, para que você entenda como a palavra de Deus ela é eficaz, como ela é suficiente, nós não precisamos de mais nada como igreja, a não ser a palavra de Deus, que ela diz aquilo que nós éramos, ela nos mostra quem nós passamos a ser depois que nos encontramos com Cristo, ela mostra que nós devemos nos arrepender e seguir ao Senhor, ela mostra a esperança que nós temos na volta de Cristo, é ela que nos dá o norte, irmãos, aquilo que precisamos fazer, como nós devemos viver. Principalmente hoje, a Igreja de Cristo ela está sendo muito atacada por pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus.
pessoas que estão usando a palavra de Deus para desnortear você, para tirar de você a alegria de você trabalhar para o Senhor, como a igreja de Éfeso, tinha uma boa doutrina, é verdade, mas tinha perdido o primeiro amor. Então, nós temos que nos permitir, irmãos, ser guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que rege o nosso caminho, é ela que nos orienta, é ela que nos transforma à imagem de Cristo Jesus. E foi para isso que nós fomos salvos. Evidentemente que o cristão, e a própria palavra diz, ele não é salvo pelas suas obras, porque nós não temos obras alguma que nos permita ser salvo. Mas nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas só que isso não nos isenta de fazer boas obras, porque Paulo diz aos Efésios que foi para isso que nós fomos feitos. E o próprio Jesus ali em Mateus, ele diz que as nossas boas obras aqui na terra glorificam ao Pai que está no céu. Então não podemos desassociar a graça das obras. Graça e obra andam juntos. A graça nos alcançou para que através dessa graça que nos alcançou, desse privilégio de sermos feitos filhos de Deus, a partir daí nós temos boas obras para glorificar o nosso Pai que está no céu. E isso nós só aprendemos através das Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé e prática. Então eu estou passando por aqui neste momento para compartilhar com você da necessidade de amar as Escrituras, da necessidade de estudar as Escrituras, mas não só isso, de viver as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus diz que aqueles que ouvem e não praticam, está enganando a si mesmo. O nosso irmão Tiago diz ali na sua carta. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é como um homem que constrói a casa sobre a areia. Quando vem o vento, quando vem o tempo mau, quando vem as tempestades, essa casa cai, grande é a ruína dessa casa. Mas porém, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Vem as mesmas coisas sobre essa casa. Ou seja, o cristão não está isento de passar por tribulações. O cristão não está isento de ser atacado. Mas a diferença é aonde você está firmado. Quem é o alicerce da sua vida espiritual? Se for Cristo, por mais que venha a tempestade, por mais que venham os sofrimentos, você vai continuar de pé. Não por causa de você mesmo, mas por causa daquele que é o seu alicerce, que é Cristo Jesus. Que sendo homem, também é Deus. Então o salmista ele diz, olha, eu desejo a palavra de Deus como o mais doce mel para o meu paladar. É algo que eu sinto falta. É algo que quanto mais eu estou provando, mais saboroso fica na minha boca. E quando eu passo um certo tempo sem provar, me dá vontade de provar. E não só isso, eu indico outras pessoas a provarem. O Salmo 119, irmãos, é uma apologia à palavra de Deus. São divididas aqui em 22 estrofes, ali como é o alfabeto hebraico. E todas elas glorificam a palavra de Deus, mostra o quanto ela é importante, mostra como ela é eficaz. O salmista ele mostra que, independente da faixa etária, todos nós somos necessitados da palavra de Deus. Todos nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Ainda aqui no Salmo 119, versículo 9, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Então, seja para o idoso, o ancião, seja para o jovem, seja para o homem, seja para a mulher, seja para os solteiros, seja para os casados, a palavra de Deus é ela que nos purifica. É ela que nos orienta. Esqueça nome de placa de igreja. Esqueça nome de religião e passe a obedecer a palavra de Deus.
para você ver que a paz que vai chegar até você, ela excede todo o entendimento, independente da religião. Comece a estudar a palavra de Deus. Comece a colocar em prática a palavra de Deus. Ela vai mostrar quem você é. Ela vai mostrar que você precisa de Cristo. Ela vai mostrar que Cristo é o nosso abrigo em meio ao temporal. Aliás, o Evangelho significa boas novas. Mas antes dessas boas novas ser anunciadas, existia uma má notícia. Qual era essa má notícia? Que em Adão e Eva, todos nós pecamos. Em Adão e Eva, todos nós éramos pecadores. Em Adão e Eva, todos nós tínhamos sido desligados em Deus. Mas o próprio Deus ali em Gênesis, ele faz uma promessa. Que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, que iria desfazer essa inimizade. E esse alguém é Cristo Jesus. Através de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E isso quem nos mostra é a palavra. É por isso que o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Ouvindo, andando, vivendo, observando conforme a palavra de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem como você se tornar uma pessoa sábia se não for pela palavra de Deus. Eu, como pastor, não tenho o que eu ensinar a não ser a palavra de Deus. Quando eu estou expondo a palavra de Deus, eu estou seguro. Eu faço da palavra de Paulo, que é iluminada pelo Espírito Santo, que é inspirada pelo Espírito Santo, ele diz: olha, eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego, do bárbaro, ou seja, para todos aqueles que essa palavra alcança. Por isso que o salmista diz: ela para mim, ela é doce, ela tem o paladar do mais puro mel, e eu a desejo. Eu já provei dela, não tem como eu deixar de estar provando. Não tem como eu deixar de estar ali me saciando nela, porque ela é maravilhosa. E isso, irmãos, devemos também levar em nosso coração. Ele diz no verso de número 104, do Salmo 119, ele diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Quer ser sábio, quer ser uma pessoa prudente, quer ser uma pessoa que a sua vida vai chamar a atenção dos outros, não por você mesmo, mas por aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Reconheça que você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Reconheça que é a palavra de Deus que nos dá entendimento para tomar as decisões certas, para entender que sem Cristo nós não somos nada, independente da religião que você tenha. Se você não se chegar a Cristo, se você não entregar a sua vida a Jesus, se você não passar através do aceitar ao Senhor, do entregar a vida ao Senhor, dele te receber, dele se chegar até você, e a partir daí você sair da posição de inimizade que nós recebemos em Adão e Eva, e agora passar a ser reconciliado em Cristo Jesus nele, você não vai entender o privilégio que é receber a palavra de Deus. O salmista diz: ela é para mim mais doce do que o mel. É através dela que eu encontro entendimento para a minha vida. É através dela que eu sei quem Deus é e quem eu sou, e como eu sou carente do Senhor. Ali em Mateus, o Senhor Jesus pregando o Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. E alguém que sabe que é pobre de espírito é alguém que olha para si mesmo e não vê nada em você que possa agradar a Deus. É alguém que reconhece a sua limitação espiritual, mas ele olha para Cristo e vê em Cristo a solução para a sua vida.
e sabe que em Cristo você pode ser reconciliado com Deus. É por isso que a palavra de Deus ela é doce como mel, porque ela nos traz esperança, porque ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir, porque ela nos mostra a direção. E só existe, irmãos, um caminho, só existe uma vida, e só existe uma verdade. E Jesus diz quem é ali em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim como tinha um processo para o sumo sacerdote chegar nos santos dos santos através dessa verdade, deste caminho e dessa vida, para se chegar até a presença de Deus ali na plenitude, nós só conseguiremos chegar até a Deus, o nosso Pai, através do caminho, da verdade e da vida que é Cristo Jesus. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele transformou a nossa Então precisamos entender isso, irmãos, que a palavra de Deus ela é suficiente para nos orientar. Para nós ela tem que nos trazer prazer, né? Como o salmista compara ela com mais doce mel. A palavra de Deus ela não pode ser um peso em nossas vidas, ela tem que ser um momento de alegria quando nós estamos meditando nela, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, tem que nos trazer prazer, tem que nos trazer uma certeza de que nós estamos no caminho certo, tem que nos trazer a certeza de que o verdadeiro entendimento vem do Senhor. Então eu passei por aqui neste momento apenas para te dizer isso, que você tem que saciar na palavra de Deus, que você tem que desejá-la como mais doce mel, assim como uma coça anseia por água, eu anseio por ti, Senhor. E você não tem como se chegar ao Senhor a não ser pela palavra, a não ser pelo entendimento, a não ser pela conversão, que é pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Então que Deus em Cristo ele nos abençoe, né? O nosso irmão Patrick que estava aí, e outros irmãos, Malena e outros irmãos que passaram, que Deus em Cristo possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.